A cobiça tende a ser vista como algo negativo pelas pessoas, mas fato é que se conquistamos algo é porque a cobiçamos, seja de forma consciente ou inconsciente. Imaginemos seus objetivos e bens materiais a serem conquistados espalhados em uma grande mata. Mata essa que adiante aparece uma mãe em forma de serpente, possessiva e controladora, que não lhe quer alcançando tais graças. Um bandeirante, mesmo sabendo do risco, adentraria as matas, não importando se seria morto pouco tempo após sua ingressão à aventura. No entanto, essa mentalidade não foi herdada para todos seus descendentes, e dessa forma a serpente os castra. Em 1942, a Segunda Guerra estava em seu auge. O Terceiro Reich avançava contra Stalingrado, os britânicos venciam os alemães no norte da África, e no Brasil, Getúlio Vargas se relacionava tanto com os aliados, tanto com as potências do eixo, inclusive com trocas de cartas com Adolf. Mas os Estados Unidos fez uma grande pressão para o alinhamento do Brasil com o Oeste. Dessa forma, Vargas cedeu e rompeu com o eixo. E como forma de retaliação, a Alemanha e a Itália lançaram ataques submarinos contra navios brasileiros. Dessa forma, a cobra veio a fumar, e em 22 de agosto, o Brasil entrou na Segunda Guerra, enviando a Força Expedicionária Brasileira para, junto dos Estados Unidos, lutarem contra os fascistas. E por pura coincidência, 2 dias depois a Disney lança seu novo filme, Saludos Amigos, com a intenção de gerar simpatia entre a América do Norte e a América do Sul, pela política da boa vizinhança. Mas no Brasil, o que chamou a atenção não foi isso, e sim a aparição daquele personagem que pelo decorrer do século XX seria a maior representação do brasileiro médio. Zé Carioca, o retrato da malandragem típica do Rio, sempre se safando dos problemas com o clássico jeitinho brasileiro, vindo junto de uma romantização desse estilo de vida, se tornando assim uma espécie de tumor que após décadas de negligência se tornaria uma das causas pela qual o brasileiro é vagabundo. Ou pelo menos é isso que todos dizem, pois esses nunca tiveram de enfrentar o inferno verde. Afinal, o estado te castra e você gosta. A serpente é a manifestação de um governo maternal que incapacita sua população de crescer e ser independente. Não uma mãe superprotetora, mas sim uma mãe narcisista, que quer sua cria junto dela para assim suprir seus desejos egoístas. Dessa forma, os incapacitando de amadurecer. E isso logicamente gera uma mentalidade infantilizada. Nisso se encaixando o jeitinho brasileiro, que é uma espécie de complexo Robin Hood, onde as supostas vítimas da sociedade tiram vantagem de pessoas que as exploram. Porém, na prática, a lógica é bem diferente, já que foi a própria mãe serpente que criou os alvos para os malandros. Alvo esse que, na verdade, são apenas pessoas comuns, e dessa forma esse conflito se torna um fogo amigo, onde classe baixa rouba classe média e vice-versa. E essa luta entre classes foi evoluindo, até que a própria classe alta, formada por famílias oligárquicas, perceberam que poderiam se unir com a classe baixa para se formar uma espécie de complô em forma de sistema político. A social-democracia é uma ideologia popularizada na Europa, que visa combinar o capitalismo com um estado forte de assistencialismo, ou welfare state, que promove a igualdade e democracia plena do socialismo para abolir o capitalismo de forma progressiva, com a economia sendo composta por empresas privadas que são amplamente reguladas e geralmente seguindo um modelo parecido com o keynesiano, aumentando gastos públicos como forma de crescer a economia a curto prazo, e principalmente com auxílio para a população mais pobre. No entanto, com grande regulamentação, por exemplo, em comidas, para que não gere gastos desnecessários no sistema de saúde pública. Já na América Latina, o que veio foi uma versão deturpada da já problemática social-democracia europeia, já que surge de uma demanda perversa de duas classes dominando outra. E a elite política nacional aproveitou que o brasileiro estava em crescente mentalidade de malandragem para assim promover uma briga entre as classes mais pobres, propagando que a classe média era na verdade rica e explorava a classe baixa, e que iam dar regalias às vítimas desses capitalistas malvadões. Dessa forma, o Estado instalou sua própria social-democracia em solos tupiniquim. Mas essa é a América Latina pós-quedas dos impérios, o que significa que a corrupção desde então sempre foi crescente. E corrupção não vem apenas de desvio de dinheiro público, mas também da corrupção da mentalidade de seu povo, algo que todo Estado tem o poder de fazer com incentivos perversos, podendo ser por acidente, como quando diferentes estados em diferentes épocas no mundo todo colocaram cabeças de pragas a prêmios para que assim fossem extintas, gerando na verdade um problema maior, com a população as criando em cativeiro para lucro próprio.
próprio. E quando inevitavelmente o Estado cancela o programa, os animais ou insetos são soltos em quaisquer ruas, assim aumentando o problema com um incentivo perverso, que também pode acontecer de forma mal intencionada, com auxílios que precarizam a vida das pessoas por meio de acomodação. Afinal, existem pessoas que vivem de auxílio, elas não querem arrumar um emprego, e até negam quando outras pessoas as oferecem, pois ao aceitar um emprego, ela sairá da renda de extrema pobreza, assim perdendo o acesso ao auxílio. Algo que pode até parecer um completo absurdo, e realmente é, só que acontece e muito. Nas regiões norte e nordeste do país, 10 estados têm mais pessoas que sobrevivem com assistencialismo do que pessoas trabalhando, e contando apenas Bolsa Família, desconsiderando todos os outros auxílios, são 18 milhões de beneficiados. E isso obviamente é insustentável. E a elite política diz que quem paga por isso são os ricos, mas isso é mentira. Afinal, a elite recebe todo tipo de isenção de imposto, como quando, por exemplo, o Banco Itaú foi isentado de pagar 25 milhões de reais em imposto. E seus donos, família Moreira Salles, têm figuras que defendem a ferro e fogo o governo atual e o comunismo, afirmando que o sistema é justo com os mais pobres. Mas tanto Walter Salles quanto Eduardo Moreira sabem muito bem que são filhos do próprio sistema que vem sendo criado desde a República Velha. A classe dominante do Brasil Império era composta por escravagistas, fazendeiros de café, açúcar, algodão e entre outras atividades econômicas que viviam da exploração de trabalho. Mas seu poder foi limitado pela Constituição de 1824, já que nela era concentrado boa parte do poder nas mãos de Dom Pedro I. Dessa forma, os liberais do exército e a elite prejudicada com a centralização acabaram criando uma crise política no Brasil. E antes fosse apenas isso, pois a Guerra da Independência foi financiada via empréstimos com juros altíssimos com bancos ingleses. E somando isso com a desvalorização da moeda, acabou gerando uma inflação descontrolada. Então nessa crise, para manter a legitimidade do governo, Dom Pedro I abdicou o trono. E como resposta a essa instabilidade, em 1831 foi criada a Guarda Nacional, concedendo títulos de poder ilimitado aos donos de terras para governarem suas regiões, já que desde aquela época era claro que os militares não deviam chegar ao poder. Mas fato é que os coronéis surgem como uma forma de manter a estabilidade do Estado, controlando rebeldes e auxiliando militares nas fronteiras, o que não foi ruim, já que o Brasil precisava dessa estabilidade. E um grupo controlador não é um problema desde que tenham responsabilidades claras a serem cumpridas. Mas os militares liberais inevitavelmente chegaram ao poder após a queda do Império, inaugurando a Velha República com crises econômicas ocasionando a renúncia de Deodoro da Fonseca. E seu sucessor, Floriano Peixoto, acabou fazendo genocídio dos Maragatos e também em Canudos, onde as vítimas foram civis. E outra tragédia para a nação foi a degeneração dos coronéis, já que na República Velha eles eram usados como forma de garantir currais eleitorais, com ameaças de morte para a população caso não votassem em determinado político. A ameaça essa que fazia sentido, pois o voto não era secreto. E assim foi formada uma aliança entre famílias oligárquicas e coronéis, firmando grande poder principalmente ao norte e nordeste do país. Mas o poder centralizado voltou com Getúlio Vargas, e com ele, o poder de Estado com os coronéis chegaram ao fim, pois Vargas dissolveu a Assembleia Legislativa e colocou pessoas de confiança no lugar, trazendo também o voto secreto. Mas o Estado Novo era uma ditadura ilegítima. Então, em 1946, surge a Quarta República Brasileira, trazendo de volta os velhos problemas do coronelismo até os tempos atuais, com famílias oligárquicas dessa vez assumindo os papéis do coronelismo, mas agora sem as claras responsabilidades e sem as punições em casos de maus tratos ao povo, assim criando currais eleitorais, usando de compra de votos e populismo para a manutenção do poder, fazendo a velha tática do pão e circo, contratando artistas famosos com dinheiro público para fazerem shows em cidades dominadas por eles. Tática essa que não foi exclusiva apenas das oligarquias. Afinal, foi replicada pelo Brasil inteiro, pois o populismo funcionava. A esse ponto, o brasileiro já estava alienado em todos os seus incentivos perversos. Mas diferente dos estados citados anteriormente nos casos de caça às pragas, no Brasil, isso não foi acidental. Foi milimetricamente calculado pela elite, para jogar as duas classes prejudicadas pelo sistema uma contra a outra, e com uma grande propaganda enganosa de que o político está dando uma casa, um show, um auxílio, sendo que não, ele não é dono do país. Em teoria, em uma democracia, o dono do país é o povo, que por meio dos impostos, contribuem com o desenvolvimento da nação, escolhendo representantes temporários que realocam o dinheiro arrecadado via impostos para determinada causa. Então políticos devem ser vistos como zeladores temporários, não como chefes
chefes ou funcionários. E claro, político algum dá nada ao povo, apenas realoca o dinheiro que o Estado arrecadou via impostos. Impostos esses que são pagos por, veja só, o povo, algo que o brasileiro não consegue entender, afinal já foi domesticado pela elite política. Nesse estágio terminal, muitos brasileiros já são dependentes do Estado, e sem os inúmeros auxílios recebidos, essas pessoas simplesmente não sobreviveriam, pois a indústria do país foi sucateada e mal existe economia ativa no Nordeste do país. E o Estado propositalmente fez com que a vida dessas pessoas piorasse, ao ponto da única forma de terem o que comer fosse por meio de R$ 600 mensais do Bolsa Família. E a questão do pente fino para quem recebe esse auxílio seria algo devastador. Mas inúmeras pessoas usam dessa realidade existente como forma de desculpa para viverem de auxílio por puro comodismo. Isso sem falar das outras que se orgulham de sua miséria e acomodação, debochando de pessoas que decidem trabalhar em vez de se rebaixarem a uma vida deplorável. Essas pessoas existem, e além de serem nojentas, influenciam outras a seguirem a mesma mentalidade de malandragem, porque nesse ponto já se tornou uma cultura, vindo desde a classe baixa até a classe média e também chegando na classe alta e elite. A mentalidade é algo que é facilmente propagandeada por meio de músicas, filmes, novelas, piadas ou até mesmo ditados. E isso foi propagado pelo Brasil inteiro. O sucateamento do país também veio pela migração descontrolada, que fugitivos do norte e nordeste fizeram para grandes potências do sudeste, como São Paulo e Rio de Janeiro, causando uma superlotação nessas cidades, acabando com o planejamento urbano, já que as pessoas não tinham onde morar. Dessa forma, criando um problema ainda maior, as favelas. E com elas vieram a evolução ainda mais perversa dos coronéis. Em regiões que o Estado não consegue alcançar, algum tipo de poder inevitavelmente irá exercer um papel de autoridade. E infelizmente, após um incidente em Carandiru, um novo tumor surgiu no país: o crime organizado. E eles viram os moradores de comunidade como frágeis e fáceis de dominar. E de fato isso aconteceu. Facções e milícias se apossaram desses territórios e fundaram um Estado paralelo. Dessa forma nascendo os narcoterroristas, divulgando um estilo de vida bandida cheia de glamorização. E com o progressismo crescente na mídia, isso foi amplamente divulgado, alcançando não apenas os moradores das favelas, mas também todas as outras pessoas do Brasil, normalizando o absurdo que é um grupo de terroristas dominarem um território, para lá dentro criarem um estado próprio, cobrando impostos próprios, com leis próprias, recrutando crianças para o crime, entre outras atrocidades cometidas por eles. Então claramente o resultado não poderia ser outro. A favela se tornou uma cultura. Muitas pessoas assimilaram sua realidade com a da favela. Porém essa realidade foi distorcida pela mídia, gerando assim pessoas que se orgulham de levar vantagem sobre outras. A honestidade virou fraqueza e a malandragem virtude. Algo que já vinha crescendo desde a República Velha. Mas após esses acontecimentos, a aceleração desse processo chegou em um estado descontrolado. Hoje brasileiro algum consegue confiar em outro. Viramos uma sociedade sem confiança alguma. E a malandragem não se aplica apenas em roubo ou golpes, mas em relações amorosas ou de amizades, no trabalho, no trânsito. O câncer maligno se espalhou por todo o corpo da sociedade. E nesse ponto, apenas uma quimioterapia arriscada seria capaz de aniquilar essa mentalidade desprezível de nós. Mentalidade essa que é incentivada pelo próprio Estado, já que as punições são brandas, usando de desculpa a ressocialização, que na teoria as prisões não deviam ser feitas para punir criminosos, mas sim para reintegrá-los à sociedade, algo que na prática nunca aconteceu. No Brasil, existem as chamadas saidinhas, que literalmente soltam os criminosos em determinadas datas do ano. Existem as visitas íntimas, onde as cônjuges dos detentos os visitam para em uma sala especial realizarem atos íntimos. E se você tiver menos de 18 anos, simplesmente não pode ser preso. E entre outros inúmeros incentivos para que você seja um vagabundo. Se você não quer ser um desses vermes, é melhor mudar os planos que vem traçando. Eles estão vencendo e quem está pagando a conta somos nós. A Mãe Serpente, enfim, criou um eterno local seguro. Não vale a pena amadurecer. A Mãe Serpente fez de tudo para que fosse assim. Ela conseguiu fazer com que seus filhos se tornassem emasculados e dependentes de seus seios fartos com leite materno em forma de auxílios. Lei penal, tributação e entre outras artimanhas com disfarce de superproteção. Pobre rapaz. O gás está caro. Agora lhe darei deste bem básico, que absolutamente qualquer ser humano independente deveria se preocupar de comprar. Você não precisa desviar seu olhar de seu meigo rosto. Apenas deleite-se em seus grandes seios. E assim, seus tumores avançam para um estágio de metástase, sem que o pobre rapaz perceba sua própria situação. Ele foi influenciado e manipulado pela sua própria mãe. E fato é que o ser humano é um ser influenciável, pois poucas pessoas realmente vivem o estilo de vida bandido.
medida. E a existência dessas pessoas causa uma influência para que outras pessoas que não acreditam de verdade nesses ideais deturpados acabem ingressando nesse estilo de vida, muitas vezes de forma contraditória, pois você inconscientemente aceita participar de um grupo por se sentir aceito. Todos nós já vimos outras pessoas com características visuais de maloqueiro, na verdade trabalhando, algo que não faz sentido com os ideais do estilo de vida. Então essas pessoas têm sim salvação, mas para fazer isso nós devemos erradicar as pessoas que causam tanto problema, começando pelo crime organizado, que inclusive no estado legítimo chegou. É necessário posições draconianas com os traidores da nação. Operações de assassinato em massa de bandidos e traficantes devem acontecer, caçando os restantes no funcionalismo público e no Congresso. Ladrões e golpistas também devem sofrer punições brutais, porque sua influência é mais prejudicial do que podemos imaginar. Mas esses são só 2 exemplos. O câncer já se espalhou para o corpo todo, então a última opção é encarar o Inferno Verde. Como já foi dito, quando não tratado, inevitavelmente o câncer se espalha para outras partes do corpo. E quando se trata de um problema social, a mesma lógica se aplica. Qualquer brasileiro que não esteja comprado nas mentiras do sistema acha que o país não tem salvação. O cinismo alcançou o pensamento das pessoas de bem. Quando surge mais um dos inúmeros casos de corrupção, todos apenas fazem um comentário em tom cômico. Mas no fundo, todos nós inconscientemente buscamos soluções para resolver o problema. Só que levando em consideração os representantes patéticos que temos, juntamente da desconfiança com outros brasileiros, a salvação sempre acaba sendo individual. E essa atitude é completamente esperada. Não dá pra ficar sendo feito de otário a vida toda, assim sendo impossível não virar um apático individualista. No entanto, a direita populista brasileira percebeu esse grande problema, e como bons vendedores que são, ofereceram uma solução fácil e não eficaz, pois assim também é fácil de alienar a classe média desesperada por um país minimamente justo. A democracia se degenera pois políticos priorizam agradar o povo de forma populista, em vez de serem pragmáticos. Em um cenário hipotético, onde em uma eleição tem um médico que ofereça remédios amargos para que os problemas tenham uma solução eficiente, e do outro um vendedor de doces, que oferece doces que não vão resolver nada, o povo já mal instruído irá votar naquele com promessas vazias de doces sem eficiência para o real problema. As soluções da direita populistas se baseiam em jargões. A narrativa da esquerda é sempre tentar Difamação contra adversários da própria direita e críticas muitas vezes brandas com a esquerda, pois grande maioria tem rabo preso com o STF, ou até outras figuras fortes do centrão. Mas isso não é tudo. Esses exemplos são apenas uma parte da cultura nacional que deve ser corrigida. O caso é terminal, então ser prudente e sofisticado seria apenas um tratamento paliativo. Logo no fim do dia, precisamos de uma grande expedição adentro da grande mata, em busca dos objetivos que realmente transformem a nação. Uma verdadeira revolução cultural. De baixo para cima, de cima para baixo. Uma reeducação nesse povo é sim obrigatória. Isso é sim brutal e até cruel. Mas em um caso de câncer terminal, um doutor não dá doces ao paciente, e sim uma quimioterapia. Algo que nem o esquerdista e nem o direitista entende. Na direita, o desprezo pelo país é algo racionalizado, enquanto na esquerda, o desprezo é irracional. O que explica, inclusive, a necessidade de aprovação externa e a relação de amor e ódio que temos com países fora de nossas fronteiras. Sobretudo, os Estados Unidos, sendo estas as duas faces de uma mesma moeda. Reconhecendo seu sucesso como um bem, nós os desejamos intensamente, cientes de que somos carentes. Desse desejo nasce uma inveja, que se funda essencialmente no amor ao vizinho bem-sucedido, e que, para não deixar explícita nossa pequenez diante do mesmo vizinho, precisa travestir-se de um ódio despropositado e violento, como que dando a entender que temos uma virtude combativa. Fuck you, Elon Musk. Que, todavia, não manifesta na nossa vida interna. E essa armadilha deve ser evitada a todo custo, pois a salvação não deve vir de fora. Eles não se importam conosco. Então o fenômeno do nacionalismo performático da esquerda não deve ser levado a sério. E nem mesmo o fenômeno vindo de uma direita igualmente desesperada. Não por ser uma romantização da desgraça tal qual sua oposição, mas sim porque não sabem exatamente o que pedem, pois apenas estão tentando se defender da mãe serpente. Pois assim como o leigo que aceitou as falsas caridades do Estado, o direitista desesperado não percebe que está jogando o jogo da mãe. Ele já foi envenenado. E o maior clamor de alguém que está envenenado não é desbravar as matas e alcançar aquilo que merece, mas sim voltar a um estágio de normalidade.
E como dito antes, isso é apenas um tratamento paliativo. Como descendentes dos bandeirantes, isso é muito pouco. Nós não podemos baixar a cabeça e aceitar o destino que a serpente nos aponta, porque nosso dever geracional é que conquistemos o Inferno Verde.